Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ponto. E que o Senhor, nosso Deus, abençoe as nossas vidas sempre que leiamos a palavra de Deus. Amém? Queridos, nós somos a igreja e saímos do mundo que é o Egito. Óbvio que isso é uma comparação, uma metáfora, e nós caminhamos pelo deserto da vida. O que o povo de Deus, Israel, enfrentou no deserto, nós também enfrentamos em nossa trajetória de vida rumo ao céu, rumo a esse lugar que nós acabamos de cantar aqui. O deserto é o lugar da ação de Deus na vida do seu povo. Trajetória é uma linha descrita por um ponto material em movimento, percurso, direcionamento, caminho e vida. Ou seja, há uma trajetória, há um caminho a seguir. Mas nesse caminho há alguns obstáculos. E eu quero pensar com você nesse tema, a ação de Deus em nossa caminhada. Primeira coisa, anote aí, alguns obstáculos que Israel enfrentou ao atravessar o deserto e que se identifica com a nossa vida espiritual. Há alguns obstáculos que o povo de Deus enfrentou, mas traçando um paralelo com a nossa vida, o que nós também enfrentamos. Primeiro, nós enfrentamos a sequidão. O homem sem Deus está espiritualmente seco. Lucas capítulo 11, verso 24 e 25 diz: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí, e ao chegar encontra a casa varrida em ordem, e a ação dele é 7 vezes pior. Então o homem sem Deus é um terreno árido, seco, propenso para a ação do inimigo. Também enfrenta-se nessa caminhada os inimigos. Geralmente no deserto encontramos o nosso inimigo espiritual, como diz Mateus 4, verso 1, que diz: em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então nós enfrentamos a sequidão, nós enfrentamos inimigo. Também no deserto da vida nós enfrentamos solidão. Muitas vezes nos sentimos sós no deserto da vida, como disse o salmista no Salmo 102, verso 1 e 2, que diz: chegue a ti o meu grito de socorro, não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado, inclina a mim os teus ouvidos quando eu clamar, responde-me depressa. O salmista estava vivendo um momento conturbado, que ele se sentia sozinho. Na caminhada da vida, nos obstáculos que nós enfrentamos também, há os obstáculos atmosféricos. Durante o dia, o deserto chega a 45 até 60 graus. À noite cai 0 grau, em alguns lugares até 20 graus abaixo de zero. A nossa vida também é assim variável. Algumas vezes nós estamos lá em cima, alegres, cheios de sonhos, cheios de projetos, mas algumas outras vezes nós estamos tristes, descemos ladeira abaixo. Diz Provérbios 14, 13, mesmo no riso o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. O inconstante receberá a retribuição da sua conduta, assim também é o homem bom. Além disso, nesses obstáculos que nós andamos, nós também encontramos terrenos invariáveis. Ainda que andemos muitos quilômetros pelo deserto, nós temos a sensação de que não saímos do lugar, porque o aspecto do lugar continua o mesmo. A vida do homem sem Deus também se parece com o deserto, nada muda.
ainda que faça, ainda que tente lutar, ainda que trabalhe muito, ainda que se esforce muito, parece que recebe o salário num saco furado. Porque um homem sem Deus, ele é um homem que está vivendo num terreno em que há invariações. O salmista, no Salmo 103, verso 15 e 16, diz: a vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que vai-se quando sopra o vento e nem sabe mais o lugar que ocupa. Esses são alguns obstáculos que enfrentamos quando nós estamos nessa trajetória no deserto. A segunda lição que nós podemos aprender nessa trajetória, dessa caminhada, é que a direção de Deus está alicerçada sobre 4 fundamentos. A direção de Deus está alicerçada sobre 4 fundamentos. De acordo com Êxodo 13, nós podemos afirmar que a direção de Deus primeiro é vista. Diz o texto que nós lemos no versículo 21 e 22, que o povo de Israel via a nuvem, via a coluna de nuvem e via a coluna de fogo. Além disso, a presença de Deus também é percebida. O povo de Israel percebia a presença de Deus através da coluna de nuvem e através da coluna de fogo. A presença de Deus também era entendida. O povo de Israel entendia que tudo isso representava a direção de Deus. Quando o povo olhava para o céu e via aquela coluna de nuvem durante o dia, e olhava para o céu à noite e via a coluna de fogo, entendia que aquilo ali era manifestação de Deus. E além disso, o povo sentia. O povo de Israel sentia que a coluna de fogo aquecia de noite e a coluna de nuvem refrescava o calor durante o dia. Ei, no deserto nós podemos também sentir a presença de Deus. Ainda que venham as dificuldades, nós entendemos a vontade de Deus. Ainda que venham as tribulações, nós percebemos o cuidado de Deus. Ainda que venham as dificuldades, nós vemos Deus agindo em todo o contexto. Mas há uma terceira lição que nós aprendemos nessa caminhada rumo a Canaã, mas que ainda estamos no deserto. Há uma terceira verdade. Como o Israel de Deus, nós podemos contar com a direção de Deus, alguns caminhos por onde Deus nos conduz. Deus nos conduz em alguns caminhos. Primeiro, Ele nos conduz por muitos caminhos que muitas vezes não entendemos. Irmãos, nem tudo a gente entende nessa vida. É natural que questionemos: por que isso aconteceu? Por que foi comigo? Por que eu estou passando por essa luta? Por quê? Por quê? Israel parou de frente para o mar, estava sendo perseguido por Faraó, lá no Êxodo capítulo 14, verso 9. O povo não entendeu porque estava passando por aquela situação. E Deus também faz isso conosco. Às vezes permite lutas sem nos dar explicação por quê. Mas também Ele nos faz conduzir por caminhos que os outros não entendem. Primeiro, às vezes nós não entendemos, mas às vezes Deus nos leva por caminho que outras pessoas não entendem. Faraó, ele não entendia os caminhos de Deus para Israel. Ele pensava que esse povo estava perdido no deserto. Ei, os ímpios também não entendem o caminho que trilhamos para a salvação. Tem gente que não entende por quê. Tremendo domingo que você podia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui na casa do Senhor. Ele também nos conduz por caminhos que não imaginávamos. O povo de Israel não imaginava que poderia passar pelo meio do mar. Em nossa vida, Deus também abre caminhos para que passemos pelo meio das circunstâncias. Imagina você diante daquela cena, o povo diante do Mar Vermelho não tinha para onde ir na frente, atrás o exército de Faraó, e de repente Deus abre um caminho inimaginável. É assim com você também. Talvez você esteja passando por um mar de problemas. Diante de você há uma solução que você talvez diga: não há como, agora eu vou perecer, agora não tem jeito, agora já era. Mas Deus vai abrir um caminho onde nem você imagina. Mas Ele também nos conduz por caminhos mais longos.
Às vezes demora a chegar lá, às vezes demora a acontecer. Deus fez o povo de Israel rodear por um caminho mais longo, como diz Êxodo 13. Os israelitas eram escravos e não tinham experiência de guerra. Então não adiantava, o caminho era curto, o caminho era de algumas semanas, de no máximo 3 semanas. Mas esse povo perambulou durante 40 anos. Mas Deus queria mostrar àquele povo algumas coisas. Aquele povo não tinha como enfrentar as batalhas que iam enfrentar pela frente, os exércitos inimigos, que eles tinham que passar por alguns lugares. Não era um povo de guerra, era um povo que viveu durante 400 anos escravo. E às vezes é assim que acontece com a minha vida e a sua vida. Às vezes Deus faz a gente rodear em torno dos nossos objetivos, porque ainda não é tempo de realizar os nossos sonhos, mas no tempo de Deus, tu vai entrar na terra de Canaã. No tempo de Deus, tu vai manar leite e mel, ou a terra que você quer vai manar leite e mel, tu vai receber aquilo que você está esperando. No tempo de Deus e não nosso. Porque Ele também nos conduz por caminho seguro. Porque Deus nos faz habitar em segurança, é o que diz Salmo 4, verso 8. Ele faz a gente caminhar por caminhos certos. Às vezes nós vamos chegar ao objetivo que Deus quer para as nossas vidas por meio de um novo e vivo caminho que Ele mesmo nos preparou. Porque nós podemos contar com a proteção do Senhor. Como eu já disse, no deserto, 0 grau à noite, 45 graus de dia. No deserto há serpentes venenosas. No deserto há armadilhas de saqueadores, armadilhas do mal, chamado laços do passarinheiro. No deserto há muitos obstáculos a serem vencidos, mas Deus enviou uma coluna de nuvem de dia e de fogo à noite, para nos lembrar que nós não devemos temer as perseguições do inimigo, porque Deus está conosco a todos os momentos, dia ou noite, o Senhor está contigo. Irmãos, há uma quarta lição que eu aprendo nessa caminhada que o povo de Israel fez rumo a Canaã, ali pelo deserto. Quarta coisa, como Israel de Deus, nós podemos contar com o sustento do Senhor. É o Senhor quem nos sustenta. Quando olhamos para Êxodo capítulo 16, verso 35, Deus mandou o maná para Israel durante 40 anos no deserto. Durante 40 anos, todos os dias, caía do céu, como se fosse sementes de coentro, em que eles pegavam aquilo que caía do céu e podiam ali fazer bolos e pães com aquilo que caía do céu, que era chamado maná. Detalhe, eles tinham que recolher somente aquilo para o dia. Se eles recolhessem uma quantidade que sobrasse para o dia seguinte, aquilo que sobrou amanhecia estragado. Mas na sexta-feira eles deveriam recolher para 2 dias, porque no sábado não caiu o maná. Então na sexta-feira eles recolhiam de sexta e de sábado. Só que no sábado o maná não apodrecia. Cuidado de Deus, porque nós podemos contar com o sustento de Deus na área material, pois todos nós esperamos dele o nosso sustento. Ei, Deus continua derramando maná na vida daqueles que creem. Na vida daqueles que se submetem à sua vontade, Deus continua fazendo prosperar. Deus também fez jorrar água da rocha para saciar a sede do povo, está lá em Êxodo 17:6. Porque Deus também nos sustenta emocionalmente, Deus cuida da gente também, não só da nossa área física, mas Deus também cuida da nossa área emocional. Deus protegeu o seu povo com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Todos nós esperamos o sustento de Deus no tempo oportuno. Deus também nos sustenta espiritualmente. Irmãos, porque era espiritual, uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, aquilo era espiritual.
Então Deus sustenta a gente fisicamente, Deus sustenta a gente emocionalmente e Deus sustenta a gente espiritualmente. Mas há uma quinta lição que eu aprendo nesse texto, dessa caminhada. Eu aprendo como Israel de Deus, nós podemos contar com os milagres de Deus. Podemos contar com os milagres de Deus. Irmãos, os milagres estão sustentados sobre 4 pilares. 4 pilares. Porque às vezes vulgarizou-se tanto, por causa de algumas igrejas, o milagre ficou muito vulgarizado. Botam faixas na porta dizendo a noite dos milagres. Quem disse? E se naquele dia Deus não quiser fazer milagre? E se naquele dia não houver propósito de Deus para que o milagre aconteça ali? Então, a gente precisa entender algumas coisas, alguns aspectos sobre o milagre. Quais são os pilares que sustentam o milagre? Primeiro, o milagre ele é espantoso. Milagres são fatos extraordinários. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, isso é um fato extraordinário, um milagre. Segundo pilar que sustenta o milagre é incomum. São fatos que não acontecem a todo momento. Por exemplo, o maná que caía do céu. Algo incomum, milagre. Terceiro pilar de um milagre, o milagre é uma experiência inédita. São fatos nunca vistos. Por exemplo, o povo caminhar pelo meio do mar. Quarto pilar que sustenta o milagre ele é inexplicável. São fatos que não podem ser explicados racionalmente. Por exemplo, as muralhas de água de ambos os lados. Imagina aquele povo, mais de 1 milhão de pessoas passando no meio do mar e dos dois lados, aquela muralha de água de um lado e de outro lado, e o povo passando no meio. Então, o que é um milagre? Não confundamos cura divina com milagre. Se bem que tem havido curas em circunstâncias tão adversas que alcançam até dimensões do milagre, que pode ser afetados por algum tipo de... Às vezes, irmãos, nós podemos ser afetados por algum tipo de problema, um problema físico, que o médico pode operar-nos e sermos curados, ou também sermos curados por Jesus. Porém, milagres somente o Senhor pode fazer. Não confunda uma bênção de Deus grandiosa com um milagre. Quantas bênçãos temos recebidos? Quantas curas divinas temos recebidos? Agora, milagre é algo extraordinário, sobrenatural. Não vulgarize ou não diminua o poder do milagre. E eu quero concluir mostrando a 6ª e última lição que nós podemos aprender com essa caminhada. Como Israel de Deus, nós podemos contar com a vitória de Deus. Enquanto andou na presença de Deus, Israel foi vitorioso. Entre tantos outros inimigos, o povo de Deus venceu. O povo de Deus venceu os egípcios, está lá em Êxodo 14:30. O povo de Deus venceu os cananeus, está lá em Josué 10:40. O povo de Deus venceu Jericó, Ai e mais 5 reis, está lá em Êxodo 10, verso 1 ao verso 21. Assim como Deus deu vitória a Israel, Deus também dá vitória a você sobre os problemas em todas e qualquer área da sua vida. Você só precisa crer. E eu finalizo dizendo que a salvação, ela compreende 3 estágios. Aquele povo, ele recebeu salvação, foi liberto do Egito e foi salvo das garras do mal. Então, a salvação livra-nos do Egito, nós caminhamos vigilante no deserto e nós chegamos em Canaã. Ei, você já foi livre do Egito, agora você está caminhando vigilante pelo deserto, mas em breve você vai entrar em Canaã, onde não haverá choro
nunca mais. Nunca mais. Ei, se quisermos fazer do deserto a nossa morada, a nossa trajetória será murmuração, derrotas e morte. Se o nosso coração estiver no Egito, nós nunca chegaremos a Canaã. Porém, se o nosso coração estiver firmado nas promessas de Deus, não terá deserto que nos paralise, porque Deus nos direcionará por águas tranquilas, por pastos verdejantes e por aprisco seguro. Amém, meu irmão? Fique de pé. Vamos orar. Senhor, nós confiamos nas Tuas promessas, na Tua palavra. Confiamos, Senhor Deus, que assim como o Senhor foi com Israel, o Senhor é agora conosco, Pai, porque no Novo Testamento não há mais a divisão entre Israel e gentios. Agora nós somos um único povo só. E por isso, Senhor Deus, o Senhor está conosco, nos conduzindo, Senhor Deus, no deserto da vida, nessa caminhada, Senhor Deus, temos absoluta certeza que apesar dos percalços, apesar das dificuldades, apesar das aflições e tribulações, o Senhor, a Tua presença é sentida, a Tua presença é vista, a Tua presença é experimentada, a Tua presença está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, Senhor Deus, que nessa noite possamos sair daqui com a certeza que não importa o deserto que estejamos vivendo, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos direciona e é o Senhor quem nos dará a vitória. Por isso, cremos na Tua palavra e saímos daqui nessa noite com a certeza que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesse instante e com Israel santo por toda a terra espalhado, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém.